Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado da soja. Mais uma sessão negativa, hoje as quedas foram menores, cerca de 3, 4 pontos nos principais vencimentos, mas o mercado vem nesse ritmo de queda já desde a semana passada. Vamos entender o que está acontecendo e quais são os argumentos para que o mercado opere dessa forma. Quem nos ajuda é o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado não arruma força para sair dessa pressão aí que começou desde a semana passada, né, Flávio? Se a gente pensar, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Se a gente pensar, né, Alexandre, a gente está com esse padrão de preços aí há praticamente um ano, né? Então, desde abril, maio do ano passado já, que o mercado não sai, não desata esse nó, né? Então, a gente tem aí um fator exógeno, né? Um fator fora do padrão, e a questão aí da guerra comercial, que vem mantendo esse mercado distorcido, né? O mercado está fora de eixo, já praticamente quase um ano. Então, aí a gente observa alguns momentozinhos aí de alta, especula com a safra do Brasil, quando teve a trégua lá na guerra comercial, a China comprou um pouco de soja americana, então algumas bolhazinhas aí de preço mais tímidas, né, Alexander? Tímidas, e a gente logo depois, logo tem essas bolhas, o mercado volta de novo a perder força. Então, a gente já está aí praticamente há um ano nessa falta de força absoluta no mercado. Meu caro, não tem como sair dessa armadilha enquanto não houver essa definição das conversas lá entre os norte-americanos e os chineses. A gente está com realmente dificuldades, já que pelo lado da oferta, a gente segue com safras cheias, né? E a própria perda que a gente está contabilizando aqui no Brasil, ela está sendo absorvida pelo conjunto da oferta mundial, né? Argentina, Estados Unidos. Então, o mercado olha, de todo lado que a gente olha, né, Alexandre, a gente não vê suporte, né? Não vê suporte pela demanda lá nos Estados Unidos, não vê suporte por Chicago, não vê suporte no Brasil, né, já que os prêmios estão bem ruins, né, muito fracos, a demanda não está aqui também, né, a demanda não está nos Estados Unidos e não está aqui, né, e então, o mercado fica só a única coisa, e ainda a única parte que ainda segura um pouco os preços domésticos é o câmbio, que está ainda no alto aí por conta dessa dificuldade de avanço nas reformas lá no Congresso. Bom, vamos entender então, Flávio. Diante desse cenário, o mercado ainda pode continuar caindo ou a gente já atingiu um nível, um patamar aí que é mais difícil ver novos movimentos de queda? Me parece que a gente está meio num ponto de uma resistência. Nós já furamos aí algumas resistências fortes. Não dá para dizer assim, não dá para dizer que não possa cair um pouco mais, né? Momentaneamente, mas me parece que sim, o mercado está meio no seu limite aí de queda. Ah, Até pode, momentaneamente, talvez um pouquinho mais, mas não acho que seja duradouro, né? Então ele está abaixo dos US$ 9, mas não vejo muito espaço para chegar ao ponto de buscar US$ 8, por exemplo. Eu já ouvi alguém falando nesse sentido, me parece bem exagerado, né? Especialmente porque a gente tem aí provavelmente uma redução da área plantada nos Estados Unidos, né? Então, acho pouco provável que o mercado caia muito mais do que já caiu, né? Então, ah, havendo algum sinal de acordo efetivo de recuperação da demanda, o mercado vai para cima, né? E uma coisa também, e vale a pena a gente falar, é que, olhando na nossa ótica aqui do mercado brasileiro, né? Na minha visão, como os dois estão baixos, tanto Chicago como o Prêmio, na sequência,
ou melhora um ou melhora o outro. Tá? Não vai ficar como está hoje. Essa é a minha visão. Por que eu digo isso? Porque se nós tivermos acordo para finalizar essa guerra comercial, os preços lá em Chicago vão subir. Não dá para dar um número exato, mas é muito mais para $10 do que para 9. Né? Então, e os nossos prêmios já estão no fundo do poço, não teria por que cair mais. Né? Nós já estamos sem demanda. Então, talvez não ajudasse muito aí os nossos prêmios, mas não iria piorar muito. Então, a gente ganharia via Chicago. E por outro lado, se esse acordo não sai e se começa a demorar ainda mais e há uma dificuldade de conclusão nesse processo, inevitavelmente os nossos prêmios tendem a melhorar. Tá? Então, ou sobe Chicago na sequência, ou sobe os prêmios. Tá? Mas precisa da demanda chinesa, indicando ou compra nos Estados Unidos ou voltando para o Brasil. Exatamente, exatamente. E vão voltar a comprar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Existe uma polêmica grande nesse momento sobre o tamanho do impacto da questão lá da gripe africana sobre o rebanho de suínos da China e evidentemente, sobre a demanda. Né? Eu tenho ouvido algumas pessoas, mas né, a China vai comprar menos soja e ela vai produzir menos suínos. Né? Então, compraria menos milho e menos soja, menos farelo de soja. Ou, melhor dizendo, consumiria, né? Diminuiria o consumo de farelo e de milho, então provavelmente compraria menos. Mas isso me parece uma meia-verdade, né? Porque a gente olha só de um lado. Se a China realmente, e a gente já percebe esse movimento, ela diminuía o consumo, a produção, perdão, de suínos, ela inevitavelmente vai aumentar a importação de suínos. Né? Então, se a gente não vai produzir os suínos lá na China, vai produzir nos Estados Unidos, vai produzir no Brasil. Então, mesmo que a gente não exporte mais para eles, ou eles eventualmente, momentaneamente, comprem menos soja, né, em função de uma menor demanda momentânea, provavelmente essa soja será consumida em algum lugar. Ou seja, é improvável que os chineses fiquem sem comer. Né? Eles precisam dos suínos, precisam da carne de suíno, até porque é base da alimentação chinesa. Então, eles vão consumir. E se não é o suíno produzido lá, será produzido em algum lugar, especialmente nos Estados Unidos e na China. Mas, Flávio, é uma relação direta? Eles compram suínos e necessariamente aumenta uma demanda no país que estiver produzindo esses suínos para os chineses? Sim. Se você tem uma diminuição da produção, né, interna, como é que você resolve isso? O pessoal deixa de comer? É isso? Porque ou você não come, né? Não tem, diminuir a produção de suínos, gente. Não tem mais oferta. Ou tem menos oferta. Então, ou deixa de comer, ou vai importar. Né? E o que está acontecendo até agora, os primeiros sinais que a gente está percebendo é de importação. Né? Então, a China importando mais suínos. Uhum. Então, eu acho até, no fundo, do que eu tenho ouvido, de que isso é uma notícia ruim para o Brasil, para o mercado, eu acho que para nós é uma notícia boa. Eu não vejo isso como ruim, uma vez que a gente vai poder vender mais farelo para a China. Ou melhor, vender suíno para a China, né? Não vai nem vender farelo, vai vender o suíno mesmo. Assim como os Estados Unidos e outros países possam ofertar. Isso para nós é bom, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? A gente não deveria estar brigando para vender soja nem para vender milho em grão, né? A gente deveria estar brigando para vender subprodutos. Né? É bom para a indústria que processa soja? Óbvio, é óbvio. Então, vamos lá. Possivelmente vamos reduzir as exportações de soja para a China, sem dúvida. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas muito provavelmente esse volume que a gente vai exportar menos será consumido internamente. Essa é a minha visão.
Muito bem. Agora, mercado interno, você falou aí que não existe demanda chinesa nesse momento. E a gente vê isso pelos prêmios, né, Flávio? Estão bem fracos os prêmios aqui no Brasil. Mesmo assim, a cada semana os números de exportação estão aparecendo aqui no Brasil. É venda antiga isso? Exatamente. A gente está com volumes recordes de exportação em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril está bem forte também, ainda, né? Mas tudo vendas com compras feitas lá atrás, no ano passado. Então a gente não está conseguindo vender coisa nova, né? Nossos preços estão muito baixos. Estão falando aí 25, 28, 30 centavos para pleno mês de maio, para embarcar maio. Né? Então, o ano passado já estava um processo de guerra comercial. Nessa época, a gente está falando de prêmio a $2 o bushel, né? Ou 200 centavos de dólar. Então, nós estamos falando de uma situação exatamente também um pouco atípica, né? Porque nesse momento a gente deveria estar vendendo mais. E não estamos vendendo porque justamente a demanda está estreita. Eu interpreto, podemos interpretar de algumas diversas maneiras, né? Por que a China não está comprando? Em parte porque o consumo deles está menor, então isso é fato. Mas me parece que também tem um peso grande aí, é uma questão de estratégia, né? Estratégia porque eles estão em vias de fazer um acordo com os Estados Unidos, e esse acordo, né, Alexander, ele vai necessariamente passar por um grande volume de compras de soja e milho dos Estados Unidos. Então, se eles estão em vias de fazer esse acordo, e é o que parece, né, a gente está próximo, não faz sentido ele sair comprando o soja e o milho de outros países. Né? Até porque, teoricamente, ele estaria se abastecendo dessa soja que foi comprada lá atrás, né? Exato. Está consumindo isso e provavelmente imaginando uma certa estratégia. E se não houver um tal do acordo lá, bom, então tá bom, vamos comprar soja no Brasil, da Argentina, do Paraguai e daí da onde tiver novamente, né? Então acho que me parece bem estratégia, né? Não vejo, acho que muito dentro, muito racional, muito normal. Estamos negociando. Esse negociar vai passar por soja e milho. Eles vão ter que comprar um monte de soja e milho nos Estados Unidos. Por que eles vão sair agora se matando comprando uma soja do Brasil, sendo que não tem grandes concorrências, né? Então, se eles não comprarem agora, compra daqui a um mês, né? Imagino que o vendedor brasileiro também não está muito preocupado, né, Flávio? Não existe uma pressão de venda nesse momento. Ou você vê alguma coisa nesse sentido? Não tem não. A gente está vivendo de algumas bolhas de câmbio, basicamente, né? Então o câmbio dá uma subidinha, o preço sobe R$1, R$2, o pessoal lá faz alguma vendazinha. Hoje o meu último número de comercialização estava em 52% Brasil, pouco abaixo da média, então não está muito longe do normal. E o pessoal está aproveitando os picos aí. E como nós acabamos de falar, não é exatamente um bom momento para o produtor de soja vender, né? Eu até ouvi na imprensa aí alguém falando que tem que vender, vende porque não é minha praia não iria por aí não. Eu acho que tem tanta coisa para acontecer ainda na safra americana, tem muita coisa para acontecer. A gente já vendeu da metade da safra. E como eu disse, Alexander, ou vai subir o prêmio ou vai subir Chicago. Essa é a minha interpretação. Então, para vender agora, o único motivo que justifica vender agora é pela necessidade de alavancar, fazer caixa e pagar compromissos, né? E porque o câmbio ainda tá razoável e se mantendo no patamar alto, também fora do contexto, né? A gente está com tudo fora do contexto hoje. Tá com Chicago fora, um prêmio fora e um câmbio fora, né? Então, eu não sou partidário dessa postura vendedora aí, não, porque eu acho que as coisas ainda têm como melhorar durante o ano. Muito bem. Meu caro Flávio, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Flávio? Um abraço a todos. Abraço para você.
Tá, então, Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, conversando com a gente. O Flávio ainda espera preços melhores para a soja, principalmente. Vamos aos preços? Vamos aos números lá de Chicago, fechamento do mercado. Um dia, como eu disse no início da nossa conversa, negativo. O maio encerrando a 8 dólares e 77 centes por bushel, queda de 3,5 pontos. Julho, 8,90, perdendo 3,5 também. Agosto, 8 dólares e 96 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. E o setembro, 9 dólares por bushel, uma queda de 4 pontos. Vamos ver o milho. Também encerrando no vermelho, maio caindo 3 pontos mais 75, fechando a 3 dólares e 54 centes, julho 3,63, queda de 3,75 também, setembro 3 dólares e 71 centes por bushel, recuando 4 pontos, e o dezembro recuando quase 4 pontos, fechando a 3 dólares e 82 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo um pouquinho mais apertado, maio caindo 8,5 pontos a 4 dólares e 35 centes por bushel, julho 4,41, caindo 6,5 pontos, setembro 4 dólares e 48 centes por bushel, 6 de queda, e o dezembro 5 pontos mais 75 de redução, fechando aí o mercado a 4 dólares e 65 centes por bushel. Esse é o vencimento de dezembro. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.